Pessoal, bem-vindo a mais um podcast Elite Training. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, direto da Austrália, Dave Joyce. Não só um grande treinador, mas um grande amigo. E a gente está aqui hoje para falar sobre o lançamento da segunda edição do seu livro, que é o High Performance Training for Sports, e no qual eu tive o prazer de ser presenteado na semana passada. E é um livro que eu já estou realmente aficionado, lendo basicamente todos os dias. E a gente está aqui hoje para discutir um pouco mais sobre o livro, depois a gente vai entrar em alguns assuntos mais específicos. Eu vou começar aqui com o Dave, ele vai se apresentar um pouco para o pessoal que ainda não conhece ele, depois a gente já vai entrar nos assuntos do livro. Então, Dave, obrigado por participar. Luigi, bom te ver, cara. Bom te ver também. Bom, Dave, vamos começar com uma apresentação. Quem é você e o que você vem fazendo nos últimos anos? Para as pessoas que ainda não te conhecem. Com certeza. Bom, primeiro de tudo, eu sou amigo do Luigi. Esse é o meu trunfo aí. Mas depois disso, eu sou um estrategista de alta performance e tomo decisões de preparação física. E hoje em dia eu trabalho principalmente com empresas, com times esportivos, com organizações esportivas e também trabalho com atletas individuais para ajudar eles na parte de estratégia e tomada de decisão. Mas eu acho que a minha essência é como preparador físico. Eu passei 20 anos na área. Eu comecei como fisioterapeuta e comecei como preparador físico e nos últimos 15 anos eu venho atuando como diretor de performance. Então eu trabalho com times esportivos. O nosso foco é força, potência, condicionamento, reabilitação, psicologia, nutrição do esporte, principalmente para times profissionais, né, na Austrália e no mundo todo. Eu tive muita sorte de ter contato com vários lugares do mundo. Eu tenho vários amigos, várias experiências que eu acumulei no mundo todo aí. Então, com certeza, eu tive muita sorte na minha carreira. E eu acho que as escolhas que eu tomei, né, e as oportunidades que eu tive permitiram que eu e você formássemos uma amizade nos últimos anos, né? Então, isso é algo que eu também agradeço bastante. Valeu. Eu também queria agradecer muito você pelo livro. Eu acho que vocês fizeram uma das coisas mais difíceis. Vocês fizeram uma segunda edição que é melhor que a primeira. Então a minha primeira pergunta para você é sobre isso. Como que vocês fazem isso, né? Quer dizer, eu acho que a primeira edição é um dos guias mais completos que a gente tem na área sobre treinamento de alta performance para os esportes. E foi muito difícil você criar uma segunda edição que consegue expandir em relação à primeira? Obrigado por isso. A gente ficou bastante contente com a primeira edição. O livro vendeu muito bem, teve um bom resultado no mundo inteiro, foi muito bem recebido. O livro foi traduzido em 6 ou 7 idiomas. E a gente começou a pensar que era isso. Aí, a editora conversou com a gente, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, falando que queriam fazer uma nova edição. Normalmente, a segunda edição de um livro é 30% diferente. A capa é diferente, de repente tem 1 ou 2 capítulos diferentes, e, enfim, muda um pouco do conteúdo dos capítulos. Mas eu e o Dan, a gente estava comprometido com o seguinte. A gente falou assim, a gente quer que as pessoas que compraram a primeira edição do livro sintam que quando elas comprarem a segunda edição, elas estão tendo um valor a mais. Então a gente falou para a editora, olha, a gente só vai fazer isso se a gente tiver a liberdade de fazer esse trabalho pelo menos 70% diferente da primeira edição. E na verdade a gente acabou chegando em uma edição que é 80% diferente. Então tem 16 novos capítulos, 35 novos contribuintes no conteúdo. Então, uma pessoa como você, que já leu a primeira edição, a gente queria que essas pessoas pegassem a segunda edição e falassem, pô, isso realmente tem um diferencial e ainda mantém a mesma essência do livro em termos de como que ele foi redigido e de como que foi apresentado e tudo mais. Mas
a gente queria que as pessoas sentissem que estavam realmente extraindo um valor a mais na segunda edição, porque a gente tem uma sensação de fidelidade, né, de lealdade muito grande com os nossos clientes que compraram o primeiro livro. Mas o conteúdo também tinha 5, 6 anos de idade, a gente queria atualizar algumas coisas. Em 5, 6 anos, novas pessoas entraram na profissão, a gente tem novos pensamentos aí e a gente queria também falar com essas pessoas. E a gente queria atender esse lado, porque a gente não pôde fazer isso antes, porque talvez as pessoas nem tivessem na profissão na época da primeira edição. Então, esse era o nosso pensamento, Luigi, e a gente queria, de fato, atender os nossos fãs, o nosso público no mundo inteiro dessa forma. Então, eu acho que esse foi o incentivo para a gente fazer uma segunda edição. Bacana. E você falou sobre as novas pessoas que participaram, né, e que entraram para a profissão. Como que foi o processo de selecionar os profissionais que participaram? Como que vocês fizeram isso? Bom, a forma mais fácil de explicar é a seguinte. A gente pensou na estrutura do livro. E a gente pensou nos capítulos que a gente queria apresentar. Então, são 27 capítulos que a gente acredita que englobam tudo que tem a ver com a performance atlética. E a gente dividiu esse conteúdo e a gente pensou, bom, como que a gente vai estruturar isso? Então a gente elencou os 27 capítulos e a gente pensou quem são os profissionais, os melhores profissionais no mundo que podem escrever sobre certas áreas, quem são os líderes, né? Mas não só quem são os líderes, mas quem que tem um perfil legal, quem que o nosso público pode se conectar e se identificar, quem que tem algo a dizer e quem pode escrever bem, porque isso é uma parte muito importante. Nem todos os bons preparadores físicos sabem escrever bem. Então esse era um ponto bem importante, essa foi uma tomada de decisão importante para a gente. Esse era um critério que a gente trabalhou. A gente considerou quem já tinha escrito no primeiro livro e quais capítulos que o pessoal realmente se conectou. A gente falou muito com os nossos fãs para perguntar e para entender o que a gente deveria atender com eles. E a gente teve sorte nesse sentido. Olha só, eu trabalho nessa área já faz 20 anos, Luigi, e eu sei quem são os caras bons, eu sei de quem que eu quero ouvir na área, então eu comecei a falar com essas pessoas. E o que é interessante nesse sucesso que a gente teve com o primeiro livro é que tinha um bom incentivo para as pessoas participarem da segunda edição, né? Então foi isso que eu pensei. E a gente falou, pô, se a gente quiser ter o melhor capítulo de velocidade, quem que vai escrever esse capítulo? A gente pensou, nossa, se o Stu McMillan da Altis e o J.B. Morin, né, um dos maiores pesquisadores de velocidade do planeta, se eles escrevessem um capítulo juntos, né? Então a gente falou com eles, a gente falou, pô, J.B., Stu, vocês querem escrever um capítulo sobre velocidade? E foi assim que a gente escreveu o nosso capítulo sobre velocidade. E a gente também pensou que a gente queria ter uma série de capítulos diferentes, que não só sobre os exercícios, né? Não são só sobre velocidade, potência, flexibilidade, todas essas coisas. A gente queria ter capítulos no livro que realmente conectam os pontos. E foi assim que a gente trouxe o Nick Winkelmann, o Brett Bartholomew, e a gente trouxe esses caras que trazem a conexão entre esses silos, né? Como que a gente conecta todos esses pontos. E foi assim que a gente juntou tudo. E é isso que a gente espera que os leitores desfrutem na segunda edição. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante para o pessoal que ainda não comprou a primeira edição. Porque as pessoas pensam em livros e textos como algo que eles precisam ler da primeira até a última página, né? E eu acho que esse livro não é dessa forma. Eu acho que a primeira edição não era assim e a segunda edição também não é. E para os preparadores que não leram a primeira edição, qual você acha que pode ser a importância desse livro para eles? Não só porque fornece bastante informação técnica, mas o que mais que eles podem se beneficiar disso, né? Bom, esse é um ponto interessante. Você falou, né, a questão que não precisa ler da primeira até a última página. Eu acho que o livro está estruturado de uma tal forma que você pode ler da primeira até a última página, mas não é da forma que eu faria e provavelmente você também não faria dessa forma. A gente pode pensar nos clientes e nos atletas que a gente está trabalhando e a gente pode se perguntar o que eu preciso mais aprender.
Aí você lê o índice, pode ser de repente o capítulo 13 para você. Mas todos os capítulos estão ligados a outro capítulo de alguma forma. Então, por exemplo, digamos que você comece lendo o capítulo de velocidade porque você trabalha com atletas e você quer melhorar a velocidade deles. Você pode começar nesse capítulo, mas rapidamente você vai perceber que, não dá para ter velocidade sem você melhorar a sua força, né? E aí você passa do capítulo de velocidade para o de força. Aí você lê e fala, não faz sentido trabalhar com força se você não tem eficiência de movimento, né? E aí você volta e lê sobre a eficiência motora. Então, você acaba trilhando o seu caminho de acordo com a necessidade do seu momento. É assim que eu leria esse livro. E outra coisa interessante é que existe uma tendência na nossa área de ler sobre as áreas que a gente tem bastante interesse. E faz todo sentido, né? Se eu tenho interesse sobre velocidade, eu vou ler o capítulo sobre velocidade. Mas também tem muito valor em ler sobre assuntos que você ainda não tem muito conhecimento. Por exemplo, se você é um preparador físico e está trabalhando com velocidade, eu acho que existe um grande benefício se você ler sobre a performance mental. Algo que talvez você não tenha pensado antes. Ou ler o capítulo sobre reabilitação. Ou qualquer que seja. Se você está trabalhando com reabilitação, talvez seja interessante para você ler o capítulo sobre potência ou o capítulo sobre agilidade. Dessa forma, o que a gente faz? A gente acaba complementando o nosso próprio conhecimento. E a gente tenta encontrar áreas que são surpreendentes para a gente também. Quando eu palestrei nos seus eventos no passado, as coisas que eu aprendi, o que eu levei comigo, que ficou mais marcado tanto como palestrante como quanto participante, são as áreas que me surpreendem. Às vezes eu ouço o Brett falando e eu penso, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha olhado para o planeta, para o mundo dessa forma. Então é isso que a gente tenta fazer com esse livro. Quando a gente vai para esses eventos, as melhores conferências do planeta, por exemplo, vamos falar de anos atrás, quando eu apresentei no evento de vocês lá em São Paulo. As conversas que a gente tem e as palestras que a gente assiste sobre coisas que a gente nunca tinha pensado antes, é isso que mais reverbera comigo. E o que a gente tenta fazer com esse livro é como se a gente organizasse um evento, uma conferência dessa, no livro, com 50 dos melhores profissionais do planeta. E o que é interessante nesse formato é que a conferência acaba em 2, 3 dias, mas esse livro está com você por 5 anos. Antes da gente fazer o nosso volume 3. Bacana, eu acho que seria um grande desafio, inclusive, né? Pois é. A gente nunca sabe o que o futuro reserva, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito bacana isso que você falou, porque está relacionado à minha próxima pergunta. Porque baseado em tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos, né, questão da Covid e tudo mais, eu sei que aconteceram muitas mudanças na nossa área. A gente pode dizer que o treino em si, eu acho que o treino em si não mudou. Mas eu queria saber de você, o que realmente mudou? Será que é a forma como os preparadores físicos trabalham? A forma como a gente se comunica com os nossos atletas? Enfim, como que você enxerga o futuro do treino? E você acha que vai ser a mesma coisa ou você vê grandes mudanças acontecendo? Eu acho que a forma como a gente fortalece e deixa as pessoas mais rápidas vai ser bem parecida, mas eu acho que a forma como nós operamos vai ser bastante diferente. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensar no seguinte, por exemplo, pensando nos atletas atualmente, tradicionalmente, os atletas de um clube tinham um preparador físico que trabalhava no clube, tinha um fisioterapeuta que trabalhava nesse clube e tinha um fisiologista que também trabalhava no clube. Eu acho que isso vai se manter, mas o que a gente está vendo cada vez mais é que os jogadores em si, digamos que seja futebolistas ou jogadores de basquete, eles têm o seu próprio time. Os atletas têm o seu próprio time particular, eles têm o seu próprio preparador, o seu próprio físio.
Então, de fato, eu acho que a gente vai ver essas pessoas com as suas equipes, né? Vai ter pessoas focadas nos atletas em vez de ter uma equipe focada no time. Então, com isso a gente precisa ser mais flexível e mais adaptável. Mas eu também acho que o nosso trabalho envolve a gente atender a performance. E as habilidades de preparação física eu também acho que vão começar a se transformar. Não só a preparação física em si, mas também os profissionais mais técnicos, a parte mais técnica do trabalho. Eu trabalho bastante com esportes olímpicos atualmente. E nos esportes olímpicos, a gente está vendo uma tendência muito forte para técnicos, né? Os técnicos com uma compreensão muito maior de biomecânica, de fisiologia, preparação física e reabilitação. Então, quando esses profissionais começam a se transformar, o sistema de apoio para essa profissão também precisa se transformar. Outra coisa que eu acho que vai mudar bastante, e vai mudar também na nossa relação com os atletas e a forma como as pessoas se relacionam com a gente, é claro, os dados e a tecnologia. E a nossa habilidade de entender mais do que nunca sobre o que está envolvido, né? Os insights que a gente obtém dos nossos atletas, o que acontece, né? Anteriormente, a gente dependia muito do acaso e da sorte, mas agora a gente tem um sistema viável para obter essas informações. Então a gente vai ter todos esses dados e o que a gente precisa fazer é transformar esses dados em informações que a gente pode usar. E outra coisa, e eu estou até interessado no que você acha sobre isso, Luigi. Mais do que nunca, a gente está vendo que tem muitas informações e muitas informações falsas. E as pessoas têm uma intenção e elas têm um interesse pessoal, elas querem ganhar dinheiro em vez de atender os seus atletas. Então eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é atuar como filtros para os nossos atletas. A gente precisa ser um filtro das fake news. E a gente precisa entender de fato o que é verdade e o que é manipulação. Então eu acho que tem uma oportunidade muito interessante da gente agregar valor como fisioterapeutas, como preparadores físicos, como personal trainers e tudo mais. A gente pode atuar como filtros de informação para deixar passar o que é verdadeiro e conter o que é fake news. Então, essencialmente, eu estou vendo o nosso papel mudando bastante e vai mudar nos próximos 10 anos. E eu acho que para a gente, para que a gente possa fazer com que os atletas busquem as informações verdadeiras, eu acho que a gente precisa que os preparadores físicos tenham um pensamento crítico muito bom. Mas isso é algo que só vem com bastante experiência. E a maioria dos preparadores, e eu posso dizer isso aqui no Brasil, né? A maioria dos preparadores físicos não tem isso. Porque eu acho que o nosso setor, ele ainda é muito novo, por assim dizer, né? Tem muita gente entrando no mercado agora que estão pouco preparadas, né? Elas podem ter informação o bastante para operar no campo, para trabalhar na profissão, mas elas não têm experiência prática com diferentes clientes, né? Elas não têm experiência com vários atletas em esportes de equipe. Então, o que as pessoas fazem é acreditar em tudo que elas ouvem. E elas não têm tempo para refletir sobre esses pontos. E, consequentemente, elas acabam dizendo para os atletas o que está sendo dito na internet. E poucas pessoas na profissão têm a capacidade de fazer uma reflexão crítica sobre algum assunto e realmente ir atrás das referências que disseminam informações verdadeiras. Isso acontece até com a questão da vacina, né? A gente tem muitas fake news sobre vacinação, tem muita gente contra porque acha que não tem comprovação científica, e enfim. Se a gente tentar, né, se a gente tentar parar um segundo e refletir a respeito disso, a situação é o extremo oposto do que está sendo dito. Mas poucas pessoas têm esse pensamento. E você vê pessoas inteligentes, né, que são contras algo que está ajudando a humanidade há séculos.
Não, com certeza. Você está certo. Eu acho que você acertou em cheio quando você falou sobre a questão do pensamento crítico. E mais do que nunca, eu acho que isso vai ser a nossa proposta de valor mais potente, né? Vai ser a nossa arma mais poderosa. Porque no passado, o que a gente tinha? A gente tinha informação e conhecimento na nossa cabeça, mas agora isso está distribuído no Google. Então a gente não tem mais essa vantagem competitiva. Qual que é a nossa vantagem hoje em dia? É a habilidade de pensar criticamente, sintetizar esse conhecimento e trazer isso, traduzir isso para boas decisões. Então eu acho que essa é a parte mais importante. E eu acho que assim, a minha transição para o que eu estou fazendo agora se foca nisso, né? O foco é tomada de decisão. Como que a gente pode tomar boas decisões em uma época onde a informação, na verdade, não é uma vantagem competitiva? É, pois é. E só para trazer um pouquinho de volta para a tecnologia, isso é algo que a gente já falou antes. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem acesso a várias fontes de tecnologia, informações que ajudam a gente com, enfim, com a sessão de treino, com a recuperação. Então, qual que é a sua opinião até agora, né? Como que você enxerga a questão da tecnologia? Quanto você acha que a tecnologia ajuda os profissionais? Eu vou até reformular essa frase. Se você pensar nas porcentagens, tá? Quanto que a tecnologia ajuda os profissionais e quanto que a tecnologia acaba apresentando um problema em vez de uma solução? O que você acha da tecnologia hoje em dia, né? Até agora? Eu acho que no geral é uma situação positiva. Sem a tecnologia, quando a gente estava se a gente estivesse em lockdown no mundo inteiro, como que a gente ia se conectar e se comunicar, né? Eu acho que só isso já é um plus, já é um benefício muito interessante. Agora, na próxima década, eu acho que a gente vai ver que muitos times de profissionais vão se reunir com a tecnologia, né, sem ter que estar presencialmente. Eu não acho que os trabalhos presenciais vão acabar, mas eu acho que você pode ter alguém, por exemplo, no time, você pode ter um psicólogo que vai trabalhar em San Diego, aí o técnico vai trabalhar de São Paulo, a pessoa técnica, a pessoa da ciência de dados pode estar lá em Barcelona e todos eles vão conversar em tempo real. Então isso em si já é uma grande vantagem. Mas eu acho que o que a gente precisa entender agora é que nem todas as tecnologias nos dão informações válidas. Então, quando você coloca um sensor, por exemplo, a gente acha que porque a gente está obtendo um número dele, a gente acha que essa é a verdade. Mas a realidade está muito mais relacionada com outros pontos, né? O que é vendido muitas vezes não é válido. Então, a gente acha que a gente está extraindo o valor daquilo e a gente toma decisões com base nisso, com base nesses números que são questionáveis. Então é muito difícil dizer se isso agrega valor ou não. A gente acredita que sim, mas na verdade isso pode estar dando pista falsa para a gente. Mas agora, eu acho que no geral, assim, de forma geral, a tecnologia com certeza ajuda a gente a avançar a nossa profissão, principalmente conforme a gente vai entrando na questão da biotecnologia. E a gente está vendo, mais que nunca, o que está acontecendo e o que é possível no nível individual para o atleta. Então, em vez de adivinhar a nutrição do atleta, a gente vai fazer um monitoramento de glicose para falar, olha, esse é o plano dietético certo para essa pessoa. E a gente percebe quando que a insulina aumenta, né? Quando que a pessoa precisa ingerir cafeína, né? Antes ou depois do treino, quando que não deve ingerir. E eu acho que conforme a tecnologia vai progredindo nos próximos 5, 10 anos, vai ser muito interessante revisitar essa nossa conversa e repensar para ver o que mudou desde 2021. O meu instinto diz que a gente vai ver grandes mudanças acontecendo, principalmente com o nosso conhecimento do que acontece no nível individual com o atleta. Eu acho que isso vai ser muito importante. Pois é, tem muitas mudanças que estão acontecendo, né? Se a gente pensar em tudo o que aconteceu no último ano, né? A gente viu muitas mudanças de comportamento, mudanças de lifestyle,
e na forma como os seres humanos percebem e enxergam a realidade, né? A gente conseguia andar pelas ruas, fazer tudo o que a gente queria antes, e uma semana depois a gente entrou em lockdown, ficou isolado em casa, e a gente viu coisas que a gente nunca tinha visto antes, a gente percebeu coisas que a gente nunca tinha percebido antes. Então, aquelas coisas que a gente acha que são para sempre podem mudar em um instante, né? Quando a gente fala sobre esportes, treino e tudo isso, eu acho que a profissão vai se transformar bastante, como você também mencionou. Mas o que você acha que vai ser a qualidade que o preparador físico precisa desenvolver para prosperar nesse campo? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, Luigi, quando a gente falou sobre a tomada de decisão com pensamento crítico. Eu acho que isso é muito importante. E tem também o que eu chamo de flexibilidade cognitiva, ou seja, a flexibilidade de se adaptar durante o trabalho. Tem profissionais e tem atletas que tiveram um resultado muito bom durante a pandemia, e esses caras são aqueles que se adaptam melhor, são aqueles que conseguem se ajustar às circunstâncias. Os profissionais e atletas que não tiveram um bom resultado, que tiveram dificuldades, são os caras mais rígidos, que pegam uma linha e seguem. E quando essa opção acaba caindo por terra, você não tem um plano B. Então essa flexibilidade cognitiva é quando você tem um plano A, mas lá, enfim, você tem ali um plano B e um plano C na manga. Então eu acho que essas coisas vão ser muito importantes. Mas eu acho também que os fundamentos vão continuar sendo os fundamentos. Os fundamentos que existem desde que Jesus nasceu, né? Eles vão permanecer por muito, muito tempo. Ou seja, a habilidade de se conectar com os atletas, a habilidade de negociar, a habilidade de influenciar e de motivar, mas também a habilidade de saber, de entender a sua profissão. Eu acho que vai ter uma importância muito grande para aquelas pessoas que são preparadores de elite, porque elas conhecem a profissão, elas conhecem a área. Mas eu vejo isso só como um passe de entrada. Se você vai para a Disneylândia, esse é o ticket que te dá entrada para poder brincar no parque. Mas não é o suficiente para você entrar em todos os brinquedos. Você também vai precisar de outras habilidades. Você vai precisar da habilidade de influenciar, de negociar. Você precisa se conectar com as pessoas. Então, isso é uma parte disso, né? Só para voltar para o livro rapidamente também, por isso que a gente queria ouvir do Brett Bartholomew, que é um amigo seu e é um amigo meu. A gente queria que ele escrevesse sobre isso, sobre essa habilidade não só de ser um especialista no campo, mas também a habilidade de poder trazer isso de forma positiva para os atletas. Então, se a gente pensar nas 4 coisas que o preparador precisa, a primeira coisa é o conhecimento, né? Que é o que você sabe. Número 2, capacidades, né, que é a habilidade de traduzir esse conhecimento em ações. Então, isso envolve influência, negociação e tudo mais. O terceiro ponto são as experiências. Então, como que você pode, de fato, desenvolver essa biblioteca de histórias na sua cabeça, né? Os seus erros, as suas vitórias, as suas redes de contato e tudo mais. E o quarto ponto são os seus atributos pessoais. Isso envolve a sua mentalidade de crescimento, a sua disposição para aprender, a sua habilidade de superar os obstáculos, a sua resiliência. Isso envolve a sua empatia, todos esses aspectos. Então, quando você pensa sobre desenvolver o seu trabalho como preparador físico, você precisa pensar nesses 4 pontos, né? Conhecimento, capacidades, experiências e atributos pessoais. Eu acho que é isso. Conforme a gente vai seguindo em frente na profissão, os melhores profissionais vão ticar esses 4 quadrantes aí. Mas a gente também precisa saber que a gente tem que sempre tentar melhorar nesses quadrantes. Bom, Dave, muito obrigado. Falar com você é sempre uma experiência enriquecedora. Você sempre tem muita coisa para agregar. Eu acho que o seu livro diz tudo. Nem todos nessa área
conseguem criar um guia tão informativo e tão importante quanto esse livro que vocês produziram. Então, meus parabéns pelo trabalho. Espero que a gente possa trazer você de volta para o podcast no futuro e também aqui para o Brasil para fazer uma palestra para o pessoal. O pessoal sempre pergunta de você, pergunta sobre a conferência, né? A gente quer fazer mais eventos e a gente espera que ano que vem isso possa acontecer. Então, muito obrigado por participar. Muito obrigado por estar com a gente hoje. E a gente se fala em breve. Valeu. Obrigado, Luigi. Obrigadão, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. E eu agradeço também a todo o povo brasileiro que eu gosto tanto. E eu não vejo a hora de poder ter essas conversas pessoalmente, né? Frente a frente. E assim que a gente puder fazer isso, vocês me avisam. Eu com certeza vou pegar o primeiro voo para ir. Valeu, cara. Obrigadão. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.